Bom, primeiro para mim é uma honra assim poder interpretar Lampião, é quase que um sonho, né, para um ator, né? Quando chega um convite desse assim, pô, você quer fazer Lampião, você fala, sério, bicho? Porra, vamos lá, não tem como não aceitar, né? E eu sou um ator muito que venho dessa coisa da cinebiografia, então já fiz muitos personagens cinebiográficos. Eu tenho essa coisa da observação e de tentar me vestir essa personagem, né? E é uma honra para mim, assim, depois de tantos filmes que a gente já conhece, que já foram feitos por grandes atores, né? Luiz Carlos Vasconcelos, Irandir Santos, né? Tem Nelson Xavier, que arrebenta também, mas nenhum tinha a perspectiva do feminino, né? Quando eu recebi o roteiro que eu li, o que me chamou a atenção foi isso. Existe a figura mitológica, né, de Lampião dentro da história, mas o protagonismo está na Maria Bonita, né, está no feminino. E eu acho isso muito sensacional, assim. Eu acho que é isso que a gente traz agora nessa montagem. E uma coisa interessante é que o feminino dentro do grupo de Lampião trouxe também para mim uma ideia de mirar o humano e não o mito, sabe? Então, como ator, eu sempre procuro trazer humanidade para os meus personagens, independente de qual seja ele, né? Mesmo o Lampião sendo um cara que a gente sabe que é um cara e os cangaceiros eram galgados na violência, né? A gente sabe dessa violência, a gente não romantizou, tentou pelo menos não romantizar isso também. Mas é isso, é trazer esse outro olhar, esse outro Lampião. Eu queria pelo menos contar essa história que já foi tão bem contada de uma outra forma. Eu espero que o povo nordestino goste e sinta que eu pelo menos honrei esse personagem do folclore nordestino e da história brasileira. Cara, talvez essa tenha sido a maior dificuldade para mim, assim. Era e até agora, depois de ter feito o filme, eu não consigo entender como que esses caras sobreviveram naquele lugar, sem água, sem comida, debaixo de sol, sabe? Naquele lugar onde tem o cactus que fere, mas tem a flor que cura, sabe, velho? É um lugar muito hostil e ao mesmo tempo muito incrível e alucinante e único, assim. Eu vivi momentos muito incríveis, assim, e a dificuldade da roupa e do calor realmente foi muito difícil. Eu tenho para mim que foi o personagem mais difícil que eu fiz, assim, da minha vida, justamente por isso, assim, por essa dificuldade de você conseguir estar, andar, viver com aquele negócio, sabe, velho? Com aquele gibão, com aquela roupa, com aquele chapéu, com aquela lente que enxergava de um olho só. Então, assim, eu cheguei a desmaiar em cena, pra você ter uma ideia. Teve um dia que eu desmaiei, mas valeu. Valeu todo o esforço, cada suor, porque foi uma experiência única e eu, como ator, só tenho a agradecer. Queria mandar um recado aqui pro pessoal do Arte Cult, Cinema e Companhia, assistir Maria do Cangaço, dia 4 de abril, no Disney Plus. É isso, gente. Valeu. E não esconder a violência que essas mulheres viveram foi o mais importante pra gente, porque eu acredito que assim, você contar uma história e esconder o que elas passaram é não respeitar a história dessas mulheres, é não honrar a história delas. Então a gente tentou chegar o mais próximo possível do que aconteceu, tentou mostrar da melhor forma. E voltando à sua pergunta, você disse qual é a importância. Eu acho que um país não sobrevive sem história, né? Uma cultura não sobrevive sem história. Então é muito bom a gente relembrar os fatos históricos que aconteceram no nosso país. E agora pelo ponto de vista feminino, que eu acho que é inovador. Quanto mais espaços a gente conseguir ocupar, né, as mulheres, é muito difícil você escutar uma história encabeçada por uma mulher, né? O ponto de vista de uma mulher, ainda mais no passado, a gente está falando dos anos 20, 30, onde a gente não votava, a gente não dirigia, a gente não escolhia nem quem casava. Então, assim, é muito importante esse ponto de vista, contado por uma mulher, escrito por uma outra mulher, né? A Adriana é parte dessa história também. Sérgio Super foi maravilhoso, mandou para ela tudo que ele escrevia sobre a história. Então, eu acho que vai ser, assim, inovador. Super ansiosa, espero que vocês gostem. Vou te falar. A gente se alimentava bem, assim, foi uma época que eu comi muito bem, vou te falar, comida maravilhosa, comida nordestina, gente, eu sou fã. Mas é sério, a gente teve que fazer um trabalho corporal bem intenso com Fátima,
Eu carregava meu colega Julinho nas costas durante um bom tempo, porque a gente tinha essa coisa física, de aterramento do personagem, a gente tinha esse trabalho corporal mais intenso para esse personagem ficar mais aterrado. Eram personagens que carregavam muito peso, né? Ainda mais quando tinha bala, tinha que correr, então a gente tinha que fazer todos esses exercícios que a gente ficou se preparando muitos meses e até sair e conseguir fazer a série. A gente fazia preparação vestido, assim, com a roupa do personagem, gibão, tudo. Foi bem importante para na hora, no meio da seca, no meio do cangaço, a gente conseguir dar vida a esses personagens da maneira mais verdadeira, né? Arte Cult, Cinema e Companhia, dia 4 de abril. Maria o Cangaço espera você. Um beijo. Chegou a mim pela primeira vez pelo Wagner Moura, que leu o livro da Adriana Negreiros e ficou encantado e pensou na possibilidade da gente fazer junto. Acabou que ele, por compromisso, não conseguiu seguir. E desde o início, desde que eu tive a história em mãos, eu já influenciado pelo livro, a gente pensou nessa perspectiva feminina e eu pensei na ideia da maternidade, né, que eu acho que é um aspecto pouco... Porque quando uma cangaceira engravida, e não deviam ser poucas vezes, né, já que não tinha método anticoncepcional, tudo devia ser comum as cangaceiras engravidarem, elas têm que imediatamente dar à criança, né? Porque uma criança denuncia a localização do bando, atrasa uma fuga, tem que ser amamentada, e é impossível, né, criar uma criança no meio, num lugar onde você não tem pouso, numa eterna fuga. Então, eu achei que esse ponto era um ponto curioso, né? Porque isso vai gerando traumas, né? E aí você tem vários casos de cangaceiras que têm filhos, e aí quando chega a vez da Maria, né? Isso de alguma maneira desestrutura a vida dela e desestrutura, de certa forma, a própria lógica do cangaço, né? Quando ela tem dúvida se deve ou não entregar a filha. Então, eu acho que é uma perspectiva nova, é bacana porque a gente está falando do cangaço, de um fenômeno que aconteceu há quase 100 anos, mas a gente está falando de questões muito contemporâneas, que vão acontecendo hoje, que aconteceram essa semana, né? Feminicídio, estupro, homens estuprados que são inocentados, e essa cultura do silenciamento das mulheres, é tudo isso que a gente gostaria muito que tivesse ficado no passado, e a gente tivesse mudado completamente. Infelizmente, são questões ainda muito contemporâneas. Então, a série, apesar de ser uma série histórica, ela fala de assuntos realmente muito contemporâneos. E o pessoal do Arte Cult de Cinema e Companhia, fica aqui o convite para vocês verem Maria e o Cangaço no Disney Plus a partir de dia 4 de abril. Olha, eu acho que essa nova perspectiva sobre essa história que a gente de alguma maneira já tem no nosso imaginário, acho que todos nós no Nordeste, lógico, muito mais forte, mas acho que é uma coisa que tem uma interferência na cultura brasileira gigantesca. Então eu acho que a gente achava que a gente conhecia essa história como um todo, mas na verdade tinha uma parte significativa que estava sendo invisibilizada. Então, eu acho que a série traz também todo esse lado masculino, ele também está lá, que eu acho que tem uma coisa do cangaço que é, de certa maneira, masculina, mas ele também conta o lado, dessa vez, das mulheres, da violência que as mulheres sofriam, da questão da maternidade dentro disso. Então, eu acho que é muito legal a gente poder revisitar as histórias que a gente acha que a gente conhece, e aprender que a gente não conhecia elas como um todo, que tem todo um lado que a gente não estava olhando para aquilo. Então eu acho que a parte mais legal dessa série é isso, assim. E o paralelo que existe entre todas essas questões das mulheres lá, questões que a gente gostaria que tivessem sido resolvidas há muito tempo atrás, de violência contra a mulher, de feminicídio, a própria questão da maternidade, do acúmulo de funções, todas essas questões que a gente hoje em dia tem um olhar mais específico para elas. Eu acho que elas já estavam lá de uma maneira mais forte. Hoje em dia melhorou um pouco, mas ainda tem um caminho longo para isso se resolver
de certa maneira, e a gente ter uma sociedade mais igualitária nesse lugar de gênero. Galera do Arte Cult, Cinema e Companhia, assistam Mario Cangaço, estreia dia 4 de abril no Disney Plus. Tudo bom? Então, eu faço um personagem que chama Silvério Batista. Silvério é um chefe da Volante. Volante é uma polícia não oficial do Estado, da época. E, bom, é uma pergunta difícil, né? Grande ela, né? Que você faz, né? Uma provocação grande, assim, porque... não sei, rapaz, eu ainda não vi, né? Tô doido para assistir. Participei, para mim foi muito importante participar disso. Esse vai ser o terceiro trabalho que eu faço com o Sérgio, o diretor, e a gente se gosta muito. Mas assim, eu acho que essa temática do Nordeste, quando ela é tratada como um universo, né? Não como uma região, é uma região, é importante para o Brasil, mas ela é mais que uma região, ela é um universo, ela é um motor para o Brasil, né? Até hoje a gente sabe, né? Que os nordestinos eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então eu acho que a importância dessa série acho que vai ser comunicar de alguma maneira o que as pautas de hoje estão acesas, estão fluentes, mas que sempre tiveram, na verdade, né, de alguma maneira, sempre tiveram vivas. Galera do Arte Cult, Cinema e Companhia, um abraço para vocês, por favor, vamos assistir Mario Cangaço, uma série massa. Bom, a importância é total, porque a gente está contando um episódio muito importante da história do país, né? Eu, enfim, sou fã do Sérgio há muitos anos, você é de Salvador como eu. Eu assisti Cidade Baixa quando eu tinha 16 anos, foi bem o período que eu estava querendo mesmo ser ator, fazendo teatro, então sempre nutri essa vontade de trabalhar com o Sérgio. Isso veio em 2023, quando a gente filmou a série. Então, além dessa vontade de trabalhar com ele, o prazer de estar contando um episódio muito especial da história do nosso país. Eu acho que um grande trunfo da nossa profissão de ator através, por meio do nosso trabalho, revisitar momentos históricos. E o Curió, meu personagem, é um cara da Bahia que vai para o sertão, fica preso e é liberto por uma das investidas do bando do Lampião na cidade em que ele está preso, e acaba entrando para o bando, vive uma paixão louca esqueci agora o nome do personagem, mas é a personagem da Tainá Duarte, e eles vivem essa paixão, assim, e ele não tem medo, não vou dar spoiler da série aqui, mas ele não tem medo de viver essa paixão, assim, um cara que, apesar das violências daquele ambiente, quer viver até as últimas consequências desse amor. Isso é muito bonito, assim, encontrar num homem que está ali naquele ambiente de vulnerabilidade, de violência, a vontade de ser sensível a esse contato com a sensibilidade dele, com a paixão. Isso é bonito. Queria mandar um alô aí pra galera da Arte Cult, Cinema e Companhia. Assistam Mario Cangaço, dia 4 de abril na Disney Plus. Oi, gente, meu nome é Maicon Douglas, eu faço o papel do Volta Seca. Volta Seca, eu acho que ele dá uma quebra na história, contando um pouco, levando um humor pra série, uma coisa mais engraçada. Ele também é a única criança do grupo, do bando, como vocês conhecem, mas com o tempo a gente entende que é grupo. E eu acho que é muito importante, e principalmente para todos os nordestinos, e eu me sinto honrado de poder fazer parte dessa história. Eu acho que foi um dos trabalhos que eu mais me aprofundei, principalmente por aprender a trabalhar em grupo e entender que não dependia só de mim, dependia do meu grupo. E eu acho que isso foi o mais desafiador, e eu acho que isso é o que mais vai ser mostrado e mais vai ser visto e entendido pelo público como, poxa, que coisa diferente, que coisa legal de se ver. Porque eu acho que, por mais que determinadas pessoas tenham destaque, mas eu acho que tudo que foi formado porque um grupo se formou ali. Então eu acho que é uma história de extrema importância, principalmente porque a gente está contando uma versão onde acho que ninguém nunca contou, que é esse lado de Maria Bonita, que é um lado muito forte, um lado muito difícil, muita coisa. Então eu acho que todo mundo vai gostar, se divertir, chorar, se emocionar. Acho que vai ser um misto de emoções, espero que vocês gostem. Arte Cult e Cinema Companhia, tudo bem? Estou passando aqui para convidar vocês para assistir
Maria e o Cangaço, dia 4 de abril, no Disney. Então assistam, tenho certeza que vocês vão gostar. Divulga para todo mundo, carrega toda a família para assistir, que vale a pena demais assistir.